Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Está no ar pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, também no YouTube Tatiana Benites, mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos falar com o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Roberto Magalhães. Seja muito bem-vindo, Roberto Magalhães. E vamos lá, Roberto Magalhães por Roberto Magalhães. Conta um pouco de você pra gente, Roberto. Olá, Damião, caros ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, Damião. Sempre tão difícil a gente falar da gente, né? Mas vamos lá. Bom, começando pelo Espiritismo, há 36 anos, já nessa seara de luz abençoada que transformou minha vida, transforma vidas, né? E participando aí de diversas áreas, assistência espiritual, assistência social, isso tudo ao longo do tempo, né, Daniel? A pegada maior foi na área de ensino. Meus últimos anos, 6 anos antes de assumir a presidência, eu estava como diretor da área de ensino, onde também foi uma grande oportunidade de alavancar cursos, criar cursos diferenciados, foi um grande movimento, né? Tivemos a pandemia aí no meio também, que nos ajudou até a expandir o conhecimento aí para lugares que nós não alcançávamos antes fisicamente, né? Então, foi um trabalho bacana. E agora, né, nessa última gestão, já fazia parte da gestão anterior, aí fui nomeado como presidente e tenho novas pegadas administrativas, vamos por assim dizer. Na minha vida particular, eu ainda atuo, né, na matéria. Eu administro uma empresa, uma consultoria de informática e de administração, em si, de gestão empresarial, que me dá subsídios aí até na parte mais técnica para administrar uma organização também como a FESP. E é isso, né? Acabo dividindo um pouco o tempo, minha esposa ajuda demais, né? Ela acabou assumindo uma boa parte das atividades que eu fazia, né? Porque a FESP, ela acaba consumindo bastante, né, o nosso tempo. Então, eu diria até que se não fosse ela, seria muito complicado estar assumindo essas novas atribuições. E é isso. Feliz da vida, viu, Damião? Feliz da vida, no ritmo que ela vai levando, lógico que com dificuldades, como todos nós temos, mas graças a Deus, aí devagarinho a gente vai superando os obstáculos. Agora conta pra gente, Roberto Magalhães, como é que está sendo para você toda essa sequência de trabalho, a responsabilidade da FESP, você, o novo presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Fala pra gente dos seus projetos, sonhos para a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Olha, nós fizemos, assim que a equipe assumiu, nós fizemos um grande planejamento, né? Isso ajuda bastante. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando aí de mais de 200 projetos e ações que acabaram surgindo aí desse movimento. Nós reunimos aí quase 30 pessoas, e logo no começo do ano, né, quando essa nova equipe assumiu, e debatemos os problemas, as diversas situações. Então, o desafio é bastante grande, né? Tem muita coisa para fazer e, lógico, né? Acho que como toda casa com poucos recursos. Então, ficar girando os pratinhos, a busca da sustentabilidade é um desafio grande, organização ou reorganização dos serviços aí decorrentes aí do levantamento que nós fizemos, né? Não foi somente o grupo lá dos 30 reunidos, nós fizemos uma grande pesquisa também entre os alunos, né, os frequentadores da FESP, até para ter subsídio mesmo, né? O que precisaria estar ajustando. Foi um felizardo, na verdade, até pelo fato de participar da gestão anterior, que era comandada pelo Roberto Watanabe, já teve uma grande onda de organização, então eu estava por dentro de muitos assuntos e isso facilitou bastante. Aí quando nós ouvimos, vamos ouvir a base, vamos ouvir novas ideias, né? Isso é muito salutar
para a organização como um todo, e dar, né, dar uma base de trabalho, assim, para que a gente possa trabalhar aí ao longo desses próximos 3 anos, que é o período da gestão. Uma busca que eu diria, assim, talvez o desafio maior, não que não tenha, né? Dentro desses 200 projetos, além do dia a dia, sempre tem muita coisa, né? Sempre tem umas surpresinhas acontecendo. Mas a busca de uma FESP mais acolhedora, uma FESP mais espiritualizada, esse eu diria que eu calcaria o sonho. A parte administrativa, é lógico, ela nos rouba tempo, mas aí com habilidade, com a equipe em si, isso nós vamos conseguindo levar adiante. Agora, torná-la mais espiritualizada, mais acolhedora, os fatores aí que envolvem esses 2 sonhos, vamos por assim dizer, são mais multifacetados, né? Não é tão simples, não basta querer. Digo lá, gostaria de uma FESP mais acolhedora, gostaria de uma FESP mais espiritualizada, mas traduzir isso em ações que realmente façam atingir esses sonhos é um pouquinho mais complicado. Eu diria que é o maior desafio aí que nós temos no momento. Além da sustentabilidade, né? Ainda estamos buscando, graças a Deus, o orçamento que nós fizemos, ele tem sido acompanhado aí de uma forma bem satisfatória, e uma das maiores metas que nós temos é torná-la sustentável até o final do ano, né? E graças a Deus temos conseguido aí no mês a mês. Mas é isso, Daniel. E os sonhos, né, são vários sonhos, mas eu destacaria o acolhimento que nós temos buscado, diria que é o nosso posicionamento estratégico. Quando nós fizemos o primeiro planejamento, lá em 2019, essa palavrinha acolhimento ficou sendo o nosso principal posicionamento. E nós vemos, já ao longo do tempo, nós buscamos mais acolher, né? Mas não adianta nós falarmos assim, nós somos acolhedores, e se tem gente que às vezes fala, não, mas eu não me sinto acolhido. Então, o desafio aí realmente está muito próximo, acolhendo, um movimento de inclusão bastante interessante também, que tem sido promovido pelas áreas. Não é fácil, né? Abraçar todo mundo, conhecer as necessidades, as demandas que cada frequentador acaba trazendo, né? Tendo, mas estamos aí na luta, com uma equipe muito bacana, que tem ajudado a concretizar essas buscas. Agora, Roberto Magalhães, eu queria que você falasse um pouco da sua equipe, né, da direção da Federação Espírita do Estado de São Paulo e dos trabalhos já realizados. Olha, a responsabilidade é lógico que pesa. Mesmo dizendo assim, pegando uma FESP organizada, que é um trabalho que atribui aí a gestão anterior, mas a responsabilidade aí nós sentimos, né, parece que arca um pouquinho a gente. Mas consigo dividir isso muito bem com a equipe, né? Estamos com uma equipe muito boa, começar lá pela Jussara, que é a nossa vice-presidente, vários desafios, né? Ela que cuida do patrimônio como um todo, além da parte jurídica, recursos humanos, isso fica tudo com ela, conduz muito bem. A Beth também tem feito um trabalho bacana na área de assistência espiritual. Lógico, né, isso teve um movimento que todas as casas acabaram passando, ainda em função da pandemia, então nós estávamos operando, mas ainda em adaptação. Eu diria que ainda estamos, né, em adaptação, muita gente não retornou aí em função da pandemia, então a Beth tem um desafio grande. A maioria dos nossos voluntários, que está por ordem aí de umas 3.000 pessoas, são conduzidas aí pela Beth. Temos o Mário, que é o novo diretor da área de ensino também, com um desafio aí bacana, né, de manter os números, de levar a doutrina, o evangelho aí muito além, né, nós costumamos dizer a FESP sem fronteiras, e o ensino, ele, de certa forma, ele acaba encabeçando isso, porque hoje nós temos alunos aí de diversos países, uma alegria grande. Tem os países clássicos, né, que nós falamos ali, você tem gente da França, da Inglaterra, da Espanha, Portugal,
Mas quando surge um aluno que, por exemplo, é do Congo ou do Marrocos, países assim que são mais distantes, né, da nossa mente, é uma alegria grande ver que a FESP tem realmente, né, ultrapassado as fronteiras e alcançado pessoas aí a longa distância. Temos lá a Sônia, no institucional também, que tem uma responsabilidade grande para ajudar na sustentabilidade, né? Então, uma boa parte, né, do que nós temos buscado está a cargo dela. A Vera Leite ali com o desafio, né, da juventude. Quem que não está buscando atrair os jovens hoje, né? E aí nós nomeamos a Vera Leite, que já tinha uma grande experiência nessa área, então o desafio dela também é grande de aumentar o número de jovens, aumentar a presença dos jovens nas nossas atividades. A Vera Milano, né, que já é uma clássica, né, é uma querida clássica, né, contamos muito aí com a experiência dela, ela já vinha da gestão anterior e da gestão anterior ainda do Roberto Watanabe, sempre com conhecimento, uma palavra que nos ajuda bastante na condução, e ela assumiu a área doutrinária, que é aquela área que não aparece, né, mas ao mesmo tempo ela está presente em todos os lugares, né, nas edições FESP, no cuidado dos livros, os livros que nós vendemos na livraria, que nós oferecemos para os alunos, respondendo aquelas questões mais polêmicas, isso tudo está a cargo dela. Temos também a área social, né, que é um braço forte que está sendo conduzido aí pela Miriam. A Miriam era vice-presidente anterior, agora ela assumiu a área de assistência social, aí conduzindo, né, quer seja o trabalho com as crianças, com as nossas vovós, com as gestantes, com as famílias, com aquela meta de quem bate a nossa porta, né, nós sempre ajudamos, mas estamos ali equilibrando o lado assistencial com o lado social, que tem sido a nossa busca maior, nos adequando aí a políticas, às vezes, que o governo acaba nos trazendo, para que tenhamos o certificado do COMAS, o SEBAS, e etc. Temos aí também a Carla, que conduz a área federativa, aí próximo aí a mais de 300 centros espíritas, que são coligados a nós, então tem um desafio grande, né, de levar essa proximidade, né, e você vê, atuar com 300 casas, estar próximo aí realmente é um desafio que a Carla abraçou e tem conduzido muito bem. A Raquel, né, tem uma missão grande aí na divulgação, na área de comunicação, divulgar o espiritismo, divulgar os nossos trabalhos. Quase todas as semanas, Damião, quase todas as semanas nós temos algum evento, né? Assim, às vezes é show, às vezes é uma campanha, às vezes é uma palestra, as palestras de domingo, então tem um trabalho bem grande aí que ela acaba realizando. Contamos com o Ricardo também, o Ricardo é o diretor financeiro, ele que está com os pratinhos ali, né, poxa vida, como que a gente faz, tem que economizar e tem que buscar mais recurso, então, que é um desafio denso e fundamental, né, perante todas as áreas. E eu acrescento na equipe também o Roberto Watanabe, que tem sido um grande parceiro, ele que conduziu a FESP aí nos últimos 6 anos, e então traz toda uma experiência aí muito agregadora, e participa com a gente também das reuniões que nós temos, né, na diretoria, pelo menos na semanal, que é a nossa reunião maior, né, toda quarta-feira, hoje é dia, inclusive, e nós ficamos horas debatendo, né, as questões da federação, e o Watanabe tem trazido essa experiência aí muito enriquecedora também. Então, eu posso dizer, Daniel, que eu estou muito contente com a equipe, eu sinto muita firmeza na condução de cada um deles, né? Atuamos em conjunto, atuamos em equipe, e eu diria que aprimorando cada vez mais, o que tenho certeza aí que vai conduzir esse planejamento que foi levantado, e o dia a dia aí com muita seriedade, né? E vamos atingir os objetivos aí que foram traçados, né? Quais os próximos passos e trabalhos da FESP?
Damião, nós temos um dia a dia, assim, bastante intenso, muito. Além da programação convencional, o que acontece aí em qualquer organização, acordamos sem um problema, daqui a pouquinho ele está na nossa frente e tem que resolver. E eu vejo isso acontecendo em todas as áreas. Isso às vezes nos pega de surpresa, porque normalmente aí chegamos com, tem todo um planejamento, as atividades que precisamos realizar, mas as surpresas acontecem. E é normal, né? Lidamos com um público, então tem um contingente aí muito grande de assistidos e de alunos, de voluntários, como comentei, são mais de 3.000, então é uma grande organização. Então, trabalho é o que não falta. Vamos pautando o planejamento, trazendo os projetos e ações, vários itens aí que nós vamos desdobrando ao longo do tempo e em conjunto. Às vezes é difícil, assim, até dizer, olha, nós conseguimos cumprir todos os prazos, porque realmente o dia a dia acaba não permitindo, né? Normal, até pelo que eu vejo, né, na minha atividade profissional, em outras organizações, é fundamental que se tenha o planejamento. Se a gente não sabe para onde ir, né, então a gente fica aí atuando aí em várias frentes, e às vezes é difícil caminhar, né, não basta boa vontade. É preciso, sem dúvida, né, boa vontade, eu diria que é o primeiro passo, mas é fundamental que haja o planejamento, e o planejamento, eu diria, da federação como um todo. Agora, além do planejamento da federação como um todo, há o planejamento que eu diria que é de cada área. Eles têm as atividades planejadas e tem ali o dia a dia para perseguir, né? Que acaba sendo um desafio, que são aquelas coisas pequenininhas que não aparecem, mas precisam ser resolvidas. Algumas até são graves, né? E se não dá conta, é aquele foguinho que às vezes aparece assim, mas esse é pequenininho. Mas se não é administrado, daqui a pouco ele vira um fogão, né? Muito mais difícil de conduzir. Então, eu diria que é um pé no planejamento estratégico, um pé no dia a dia, e assim nós vamos conduzindo. Da mesma forma que eu tenho essa equipe que eu apresentei aqui rapidamente, cada um dos diretores também tem as suas equipes. Então, são equipes, são diretores de departamento que se reportam aos diretores da área, e essa organização acaba conseguindo conduzir, né? Contando aí muito com a experiência, porque nós temos pessoas novas, que, aliás, é um grande desafio, né? A liderança, novos líderes. Então, procuramos ficar sempre muito antenados às pessoas que despontam, para trazer mais para perto, né, da administração, e mesclamos com o pessoal que tem mais experiência. Tem gente com muito tempo de experiência na FESP e nós não desprezamos isso, né? É fundamental. Às vezes nós nos direcionamos para resolver uma determinada atividade e alguém com mais experiência traz um insight. Puxa, não tinha pensado nisso. Então, essa mescla, que também é um desafio, né, trazer os novos e contar com o pessoal antigo, é um desafio interessante e que acaba culminando em bons resultados, que nós vamos colhendo aí gradativamente ao longo do tempo. Graças a Deus, graças à espiritualidade aí que certamente nos acompanha sempre. Agora, Roberto Magalhães, conta pra gente a divulgação da nossa querida doutrina espírita e os trabalhos da FESP. É verdade, né? E essa sequência tem coisas aí que nós vamos percebendo. Lógico, né, como eu disse, né, você tem todo um planejamento, tem um planejamento estratégico, tem um planejamento que cada área faz, e sentimos a presença da espiritualidade nas comunicações mediúnicas que recebemos. Isso nós sempre procuramos trazer. Nessa reunião que eu comentei, que é a nossa principal reunião, que acontece toda semana, toda quarta-feira, onde nós ficamos horas aí debatendo questões, problemas, o que está acontecendo no movimento espírita como um todo. Sempre trazemos, no final, a palavra do mentor,
E aí também colhemos direcionamentos importantes, muito importantes. Eu diria que são estratégicos, usando uma linguagem aí mais administrativa. Coisas, às vezes, que nós não percebemos, porque como o dia a dia é bastante intenso, e aí nós focamos assim, em querer resolver as situações, querer resolver os problemas, coisa assim que é o normal, né, da administração em si. Aí chega lá o mentor e vem na reunião, vem um puxãozinho de orelha, né? Não esqueçam as coisas espirituais. Isso vira e mexe vem, né? Não podemos esquecer. É uma casa com espíritos. Espiritismo sem espíritos não é espiritismo. E às vezes eu vejo isso sem querer, lógico, né? Acontecer e esquecemos quem nos rege, que estamos ligados à espiritualidade, que na verdade somos instrumentos. Isso vira e mexe, nos vem à mente, recebemos mensagem, recebemos algum colega, olha, estamos esquecendo do evangelho, olha, estamos esquecendo de tal ponto, dentro desse bojo, né, mais da espiritualidade em si, e acaba nos ajudando também, né? Então, acaba sendo uma gestão, eu diria, diferenciada. Então, para quem tem experiência aí fora, em outros tipos de organizações, né, mais ligada à matéria, vejo uma grande diferenciação quando você fala de administrar a federação. E essa sintonia com a espiritualidade, isso nós temos buscado, eu pessoalmente, e a equipe, eu sinto que também está imbuída disso, porque sozinhos aí nós realmente, lógico, temos a habilidade técnica em si, né? Mas a hora que você se liga, coisa que nós ensinamos, né, para os alunos, né, se liga na espiritualidade, etc., aí nós conseguimos ver um caminho muito mais, eu diria mais fácil, né? Muito mais clareza de propósito, dos objetivos em si, e a calma, né? A calma para que a gente possa conduzir nesse dia a dia que realmente não é fácil, é um grande desafio. Roberto Magalhães conversando com a gente, ele é o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Fala um pouco para a gente também dos cursos de doutrina espírita, dos livros da editora FEESP, os trabalhos sociais, os trabalhos sociais, Casa Transitória. Fala da federação para a gente, Roberto Magalhães. Tá bom, muito bom. Nós temos os nossos livros, né, da edição, dos quais aí eu destaco o trabalho muito interessante que a Vera Milano, que abraçou essa causa, ela que sugeriu a criação dessa área, uma área muito valiosa, que cuida, né, como eu disse, né, dos livros como um todo, do que entra na federação, do que nós vamos comercializar na federação, se vale a pena ou não, pelo ponto de vista doutrinário. E nesse bojo nós temos aí as nossas edições, né, que acaba também cuidando, gradativamente, ela tem revisto as nossas edições, e é aquele trabalho, Damião, de formiguinha, que eu diria, né? Porque imagina você pegar lá, eu vou rever o Livro dos Espíritos, a nossa edição do Livro dos Espíritos, a nossa edição do Evangelho segundo o Espiritismo. O trabalho é um trabalho de meses, de meses. Nesse domingo que passou, nós fizemos o lançamento do Obras Póstumas, uma tradução de Bezerra de Menezes ainda, né, nosso patrono, aliás, né, Bezerra de Menezes é o nosso patrono em si, e uma tradução que ele fez para a FEB. Então, Vera Milano resgatou essa tradução, trabalhou em cima para adequar. Imagina assim que você tinha essa versão que ela tinha, era aquele português mais arcaico. Então, até citou o exemplo lá no domingo, a palavra ele era escrito com 2 L's. Então, ela fez um trabalho que levou 1 ano e meio para ser concluído. Então, você imagina, né? A pessoa está ali focada, né, junto com a equipe, 1 ano e meio para conseguir trazer essa obra de volta. E fizemos um lançamento muito interessante, aí junto com o pessoal da FEB e junto com o pessoal da USE. Então, eles estavam ali conosco, né, no lançamento, no domingo,
que eu traria aí como um grande exemplo aí de trabalho que foi realizado, um trabalho também de revisão da Gênese que foi feito recentemente, trabalhos aí que levam quase 2 anos para você comparar a quarta, quinta versão da Gênese. Então, aqui é um trabalho que não aparece, né, mas acaba repercutindo aí positivamente, nos dando muito mais pureza, né, no trabalho que nós realizamos. No campo do ensino, então, que aí, como eu disse, a minha área de origem, né, a área de ensino, então, realmente, lá você mexe, eu diria que, na raiz. A área de assistência espiritual é um grande pronto-socorro e nós acolhemos pessoas aí nas mais diversas situações, né? Às vezes, problema de saúde, problema com familiar, problema consigo mesmo, alguns quase dando cabo da própria vida. Assistência espiritual acolhe, né? E dá aquela assistência. A partir daí, encaminha para a área de ensino. A área de ensino tem toda nessa pegada de acolhimento também, né? De cuidar de quem está chegando, mas é lá que nós vamos conseguindo gradativamente transformar as pessoas. Transformar com conhecimento, que é o primeiro convite, com reforma interior, né? Em todas as nossas aulas, nós trabalhamos a reforma interior, e com o estímulo à prática do bem, né? Trazendo voluntariado, né? Então, vira e mexe, agora mesmo, né, nós estamos ministrando um curso de capacitação de voluntários, mas não somente o voluntário para que atue na federação, mas que a pessoa ela seja um voluntário na vida dela, que ela seja um agente de mudanças, que ela possa realmente ajudar, fazer a diferença na família, na empresa, em todos os lugares, né? Ajudando quem quer que seja, independentemente de religião, de credo, de raça, né? Ajudar realmente a todos. E juntando essas três vertentes, né, que nós colocamos como base na área de ensino, que é o conhecimento, a reforma interior e a prática do bem, aí nós vamos conseguindo transformar pessoas, e vemos isso além do nosso próprio exemplo, né, porque nós passamos por isso também, mas exemplo aí de diversas pessoas aí que passam pelos cursos, entram de uma forma, e aí gradativamente, né, você vai vindo e, puxa, a pessoa não é mais a mesma. Mais ou menos, assim, na área de ensino, juntando os cursos que vão acontecendo ao longo do ano, chega a quase 10 mil alunos, aproximadamente, entre alunos no presencial e alunos no virtual. Então, é uma demanda grande, né, que vai passando. A área de ensino aí, lá tem mais ou menos aí umas 400 pessoas, entre educadores e secretários, e gradativamente, né, sempre com a possibilidade de ideias novas, porque nós temos os cursos que eu diria que são clássicos de formação, voltado aí principalmente para o trabalho. Então, sempre estimulamos, né, aqueles que chegam buscando conhecimento. Nós trazemos conhecimento, sim, mas com esse objetivo maior, que é o trabalho. Então, preparar bons médios para que eles atuem efetivamente ali nas fileiras, né? Como eu comentei, a área de assistência espiritual é a nossa maior área, mas quem prepara os médios para atuar na assistência espiritual é a área de ensino. Quem prepara os futuros educadores, palestrantes, acaba sendo a área de ensino. Então, a área de ensino está ali, né? É a raiz que vai propiciar aí que a gente realize aí diversos trabalhos, tanto no campo da mediunidade, no campo do próprio ensino, que demanda também, né, muito voluntário, como na área social. Então, encaminhamos as pessoas, os voluntários, pessoas para palestras, etc., para conduzir essa área maravilhosa. A Casa Transitória Fabiano de Cristo, que você mencionou, ela faz parte da área social, né, da federação. E lá a gente tem abrigado muitas pessoas, né, ajudado muitas pessoas. Atualmente conduzido pela Miriam. Como eu comentei, tem uma pegada mais social, no sentido, assim, de não somente dar o peixe é o lado assistencial,
mas nós temos buscado cada vez mais estimular a pessoa aqui, pelo lado da dignidade, empregabilidade, né? Diria até que ela tenha mais condições de conseguir outros empregos, trabalhar a geração de renda, trabalhar com o que ela aprendeu lá nos ensinos profissionalizantes. Então, você vê, nós estamos formando aí por ano quase 1.000 alunos em parceria com o Senai, diversos cursos. Então, estamos falando aí de cursos, imagina, ligado à eletricidade, pedreiro, painéis de energia solar. Então, são quase uns 40 cursos aí que nós fazemos em parceria com o Senai. O Senai é um parceiro, assim, fabuloso. Nós cedemos o espaço, tem o nosso diretor desse departamento, que é o Renan, né, que cuida pelo ponto de vista da FESP, mas toda essa parte aí de organização com os educadores, etc., aí nós devemos lá ao Senai. E os outros departamentos também, né? Quer seja acolhendo as famílias, então são centenas de atendimentos que têm sido realizados, acolhendo quem quer que seja. Há uma equipe técnica que entrevista cada um que chega, aí registra todas as informações, aí a partir dessa entrevista as pessoas são encaminhadas. Pode ser que seja para uma cesta básica, pode ser que seja para um atendimento mais especializado, pode ser que seja, né, até para acompanhar o período de gestação. Aliás, há um cuidado, né, especial aí com as gestantes em si. Destaco também, né, o Lar Batuíra, nosso querido Lar Batuíra, onde nós cuidamos aí das vovós, e que é um setor muito querido, né? Eu diria assim, para quem quer trabalhar no social, Damião, tem para todos os lados. Quem gosta de trabalhar com criança, tem criança, com adulto, com família, com os idosos, tem espaço aí para todas as vertentes, né? E, por último, eu destaco também o setor de triagem, né? Que é um pessoal, assim, muito abnegado, que recolhe as doações. Essas doações, parte, vão para o nosso bazar, que possibilita, né, a nossa sustentabilidade. O bazar acaba nos ajudando, porque às vezes as pessoas não se dão conta, né, mas tem conta de luz para pagar, tem papel higiênico para comprar, então há uma estrutura. A FESP tem, o prédio central dela, são 10 andares, além de toda a estrutura que nós temos aí na Casa Transitória, né, há o prédio lá na Santo Amaro, há em São José dos Campos, há a Casa do Caminho, que é um centro espírita menor, que fica lá em Itaquera. Como que a gente vai manter tudo isso? Então, uma boa parte, os bazares nos ajudam, né? Além das campanhas aí que frequentemente não conseguimos escapar, né? Graças a Deus, esse ano nós estamos estabilizando, veja, depois que nós tivemos a pandemia, olha quantos anos já se passaram, e a gente operando no vermelho, ali, né, numa dureza danada, né? Esse ano que a gente está conseguindo, assim, voltar aí no 0 a 0. E graças a ações aí que são feitas, campanhas, shows, a gente até convida, né? Poxa, pessoal, está tendo tal evento, então venha, não é? Tem a diversão da pessoa, mas nos ajuda a manter, né? É fundamental. E como que a gente vai manter uma organização desse tamanho sem cobrar absolutamente nada de ninguém, né? Nada é cobrado. Então, realmente, a gente precisa de muita ajuda, né? Muita ajuda. E nem sempre ela é suficiente. Mas faz parte. Agora, eu queria que você falasse um pouco, Roberto Magalhães, de congresso, Festa Kardec. Quais os planos? Vamos ampliar isso? Poxa vida, que bom. Se me permite, já fica o convite aqui para a nossa Festa Kardec, que já está chegando, que é uma festa tradicional, né, que nós temos, vai acontecer no dia 19 de outubro. Eu diria que é a nossa principal festa, e que é uma festa típica francesa, comida boa, música boa, o dia todo. Isso, além de ser também um ponto de captação, né, muito importante, mas é um momento aí de confraternização, onde nós temos os trabalhadores, os alunos, os
os frequentadores da federação, ali, aproveitando o dia com a família, com os amigos, numa bela festa francesa de rua. É uma festa francesa, uma festa típica francesa. Já fica o convite aqui no dia 19 de outubro, basta chegar. Basta chegar e vai curtir comida muito gostosa, música muito legal, muito divertida, um ambiente, assim, muito familiar. Então, em vez de ir no restaurante no domingo, vem com a gente, vem apreciar a comida, tenho certeza que as pessoas aí vão aproveitar bastante, né? Esse é o principal evento, Damião, que nós temos aí pela frente. Temos outros, né? Então, frequentemente, nós temos ou alguém que canta, ou teatro. Agora, nesse próximo sábado mesmo, nós temos Andréa Bien conosco, uma cantora lírica, assim, espetacular. Ela que é uma grande parceira da casa, vem a brilhantar ali no nosso Salão Bezerra de Menezes. Então, a Raquel, como eu disse, que é a capitã aí da área de comunicação, tem feito um trabalho bem bacana, né? Trazendo, organizando eventos. Às vezes a pessoa não faz ideia o trabalhão que dá para organizar um evento, né? Mas está ela lá caminhando muito bem. Então, frequentemente temos tido eventos. E é lógico, e o maior evento de todos aí é o Congresso. O Congresso, ele é mobilizado, nós temos que começar aí mais ou menos 1 ano e meio, por aí, antes dele acontecer. Porque, primeiro, a própria definição do tema, definir quem nós vamos trazer, as pessoas querem ver tanto os clássicos, né, o pessoal aí que nós chamamos de âncora, como os novos também, ideias novas também. Então, para contentar esse público mais tradicional, público novo, não é fácil. Porque nós deparamos com a agenda, né, de quem nós vamos convidar, que nem sempre está disponível no dia que nós estamos buscando. A princípio, nós teríamos o congresso aqui agora em 2026, mas aí em conversa com os nossos grandes amigos aí da USE, eles vão realizar o congresso ano que vem. Então, para evitar, não é nem conflito, né, mas a disputa, se eu vou no congresso da USE, então não vou na FESP, se eu vou no da FESP, eu não vou no da USE. Então, aí nós acordamos, né, e somos muito amigos, viu? Aproveito até para dizer, toda semana nós nos reunimos. O representante da USE, o da FESP, que eu que tenho ido, o da Aliança, né, Espírita Evangélica, e da União Fraternal dos Discípulos de Jesus. Então, as 4 principais organizações aí do Espiritismo se reúnem. E uma dessas conversas, né, aí nós combinamos. Ano que vem tem o congresso da USE e o nosso congresso da FESP é em 2027. Mas já começamos ali, né? Para você ter uma ideia, esses dias nós já estávamos ali. Bom, qual tema que nós vamos adotar? É mais ligado à espiritualidade? Vamos falar de mediunidade? Vamos falar do dia a dia, né? Como que está o movimento espírita como um todo? Então, nós já estamos trabalhando num congresso que vai acontecer daqui quase 2 anos. Mas esse é um trabalho de formiguinha, de bastidor também, mas muito interessante, né? E dá muito gosto a hora que você vê tudo organizado, tudo pronto lá acontecendo. Roberto Magalhães está terminando mais um programa Sensibilidade, mas ainda em tempo da sua mensagem final e considerações finais no Sensibilidade de hoje. Poxa, bacana, Damião. Te agradeço muito mesmo, viu? Vocês são muito queridos aí pela gente também. E como consideração, eu deixaria, apesar até tivemos aqui um podcast recentemente falando do censo do IBGE, que não tem enfoque religioso, o espiritismo vai acabar. Eu diria que o movimento espírita ele continua firme e forte. Não é objetivo competir com essas grandes religiões de massa que têm o seu papel importante. O espiritismo tem o papel dele importante também, e a luta não é simples, né, não é fácil, e estamos ali trazendo a nossa pequena parcela de contribuição para que ele se fortaleça aí cada vez mais. O espiritismo não vai acabar, nós vemos sim o movimento crescendo, o número de alunos aumentando, o número de assistidos aumentando, voltando ao normal,
aí em função da pandemia, e estamos ali, de braços abertos para acolher as pessoas em suas necessidades, quer seja de conhecimento, quer seja de algum problema interior ou com familiar, com quem quer que seja. Isso nós temos buscado. Uma FESP cada vez mais acolhedora. Isso não significa que não tenha problema, né? Mas nós temos buscado uma FESP cada vez mais acolhedora, inclusiva e espiritualizada. Esse é o grande ponto, né? Como tornar uma FESP mais acolhedora, mais inclusiva e mais espiritualizada, cada vez mais. Te agradeço demais, Damião, essa oportunidade de falar um pouquinho da federação. Agradeço demais a parceria aí com a Rádio Boa Nova e que Jesus abençoe a todos nós. Mais uma vez, Roberto Magalhães, conte sempre com a FEAL, com a Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, nessa parceria junto à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Gente, hoje você conheceu um pouco mais o trabalho de Roberto Magalhães, o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.